Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das celebrações mais importantes do mundo, a Semana Santa. Sabe, é uma semana que vai muito além da fé. Ela mexe com culturas, com a economia e define o calendário de muita gente no globo todo. Bora entender como isso acontece? Para ter uma ideia do tamanho disso, se liga nesse número: 2 bilhões. É isso mesmo, mais de 2 bilhões de pessoas, isso é tipo um quarto da população do mundo inteiro celebrando a Semana Santa. Com certeza é um dos maiores fenômenos culturais que existem no planeta. Pois é, um evento com esse alcance todo, obviamente, vai muito além da religião. A gente está falando de uma força global que define feriados, movimenta a economia e molda tradições no mundo todo. Vamos ver isso mais de perto? Olha, dentro do cristianismo não tem para ninguém. A Semana Santa é o ponto alto, sabe? É o clímax de todo o ano litúrgico, o centro de tudo. O calendário religioso inteiro basicamente gira em torno dela. E o impacto disso não é nada abstrato, é bem concreto, a gente vê no dia a dia. Pensa só, ela define feriados nacionais, tipo a Sexta-feira Santa aqui no Brasil. Também dá aquela super aquecida na economia, né? Turismo, comércio, todo mundo sente. Influencia até o que vai para o nosso prato. O consumo de peixe, por exemplo, dispara nessa época. Isso é um fato, tá lá registrado e tudo. Tá, mas de onde vem essa força toda? A resposta está na história que essa semana conta. A Semana Santa é, na verdade, a narrativa, o dia a dia dos momentos finais e mais decisivos da vida de Jesus Cristo. É uma verdadeira montanha-russa de emoções. Começa lá no alto com a celebração da chegada de Jesus em Jerusalém, no Domingo de Ramos. Depois vem aquele clima mais íntimo, meio tenso da última ceia na quinta-feira. Aí o ponto mais baixo, o mais sombrio, a Sexta-feira Santa, com a crucificação. O sábado é aquele silêncio, sabe? Uma espera, que finalmente explode em alegria no domingo de Páscoa com a ressurreição. E olha, essa história toda não foi inventada depois, não. A estrutura inteira da Semana Santa está lá, ancorada nos evangelhos, ou seja, nos textos que são o próprio fundamento do cristianismo. Certo, mas como é que uma história de 2000 anos atrás virou esse fenômeno global? Para entender isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos nessa? E é uma jornada e tanto, viu? Tudo começou de um jeito bem simples, com os primeiros cristãos refazendo os passos de Jesus lá em Jerusalém. Com o tempo, a igreja foi organizando, formalizando, e aí surge o Tríduo Pascal. Na Idade Média, a coisa explode. A fé vai para as ruas com aquelas encenações grandiosas da paixão. Depois vem a Reforma Protestante, que traz novas interpretações. E claro, com a colonização, a tradição portuguesa chega no Brasil e se mistura com a cultura local, criando algo totalmente novo. E toda essa longa história resultou numa diversidade incrível de celebrações. Vamos ver agora como a mesmíssima tradição é vivida de jeitos completamente diferentes pelo mundo. E aqui a gente tem um exemplo perfeito disso. Olha só que contraste. De um lado, Sevilha, na Espanha, com aquelas procissões super solenes, silenciosas, uma tradição de séculos. Do outro, aqui no Brasil, Nova Jerusalém, uma explosão de grandiosidade no maior teatro a céu aberto do mundo. É a mesma história, contada de duas formas que não poderiam ser mais diferentes. Agora, uma curiosidade bem legal que mostra como as raízes da Páscoa são ainda mais antigas. A palavra Páscoa, na verdade, não nasceu no cristianismo. Ela vem lá do hebraico Pessach, que é o nome da Páscoa judaica, aquela que celebra a libertação do povo hebreu do Egito. É uma conexão que leva a gente para uma história ainda mais antiga. E tem mais, viu? Por exemplo, por que será que a data da Páscoa muda todo ano? Ou, o ovo de Páscoa, ele é um símbolo de vida nova que vem de tradições bem anteriores ao cristianismo. E como a gente bem sabe, aqui no Brasil, a importância é tanta que a Sexta-feira Santa é feriado nacional oficial. Então, sobre essa data que dança no calendário, a culpa, digamos assim, é de uma decisão tomada há quase 1700 anos no Concílio de Nicéia. A regra é uma mistura fascinante de astronomia com fé. É assim, a Páscoa cai no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, que acontece a partir do equinócio de primavera do hemisfério norte. Complicado, né? Resumindo, é o céu que dita o ritmo da celebração. De Jerusalém ao Brasil, da Espanha ao nosso feriado, a Semana Santa se revela uma tradição que está muito viva, que se reinventa a cada geração. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que uma história de 2000 anos continua a tocar, a mover tanta gente e a encontrar um lugar em um mundo tão diferente do de antes? A resposta talvez esteja na própria força dessa narrativa. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.